Deus é bom. Vamos à palavra do Senhor nesta manhã. O tempo hoje é um pouco mais curto, precisamos correr. Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Gênesis capítulo 17, nós vamos ler o primeiro versículo. Que diz assim a palavra do Senhor: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Tu sabes o quanto eu dependo de Ti, e eu também reconheço a minha dependência do Senhor. Nós nesta manhã queremos ouvir a Tua voz, queremos receber a Tua palavra, Deus, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, e nos comprometemos a abrir os nossos corações, e independente de qual seja a mensagem, nós abrimos as nossas vidas para receber, ó Deus, porque o desejo dos nossos corações, se não precisa ser trazer à prática de nossas vidas tudo aquilo que o Senhor nos ensina, e que nesta manhã não seja diferente. Que o Senhor possa conduzir esta mensagem, ó Deus, com poder, com graça, com unção, em nome de Jesus. Repreendemos toda a investida maligna que se levanta contra este momento, para roubar a palavra, para distrair e dispersar os que aqui estão presentes e os que estão em casa. Em nome de Jesus eu declaro por terra toda ação do inferno. Ó Deus, que o Teu Espírito haja com total liberdade nesta manhã. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, que aqui ainda era Abrão, homem muito respeitado nos nossos dias. Abraão, conhecido aí, reconhecido com muito respeito pelos judeus, pelos muçulmanos e por nós, os cristãos, que o consideramos o pai da fé. Olhando aqui a história deste homem, que deixou um grande legado a todos nós, um homem que fez a diferença em meio à sua geração, um homem que teve o privilégio, amados, de Deus se referir às pessoas como: eu sou o Deus de Abraão. Você já parou para imaginar a grandeza disso? Você já pensou o próprio Deus chegar e falar: ó, eu sou o Deus do Fábio, eu sou o Deus do Armude, eu sou o Deus da Maria, eu sou o Deus, o seu Deus, fazendo referência ao homem de Deus, fazendo referência a você. Olha, você sabe quem eu sou? Eu sou o Deus do Alex, eu sou o Deus
da Edna, do Pedro. Eu sou, você sabe quem eu sou? Eu sou o Deus, o seu Deus. Isso é algo grandioso. Como que esse homem, e a Bíblia, ela não omite e não esconde as suas falhas e os seus erros, e mesmo assim esse homem recebe tamanho privilégio de o próprio Deus chegar. Você sabe quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão, lembrado até os dias de hoje. Muitas vezes nós oramos e nós expressamos isso: Senhor, Deus de Abraão, é a Ti que nós invocamos, é a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós clamamos nessa manhã, o Deus deste homem aqui. Será que as pessoas, elas podem talvez olhar para mim e para você e dizer: poxa, orar a Deus, ali os seus filhos de repente orarem e aí eles chegarem e falar: Deus do meu pai Fábio, é a Ti que eu venho buscar agora. Você já parou para imaginar isso? Mas isso só vai acontecer desde que eu e você sejamos exemplo, referência de homens e mulheres de Deus. E as pessoas à nossa volta, automaticamente elas vão reconhecer tanto a nós, quanto ao Deus ao qual nós servirmos. E dependendo ali da intimidade que temos com Deus, as pessoas elas vão chegar a esse ponto: olha, Deus do Fábio, Deus do Jonathan, Deus do Edson, é a Ti que eu busco nessa manhã. O Deus que usa tanto fulano, o Deus que usa tanto ciclano, é a Ti que eu quero buscar, que eu quero orar, que eu quero adorar. E nesta manhã nós estamos aqui sim, para adorar e buscar ao Deus de Abraão, um homem que fez história, e que nós vamos tirar aqui algumas coisas para as nossas vidas. Muitos amados dizem que a igreja, ela dá início em Atos dos Apóstolos, mas eu particularmente, para mim, a igreja inicia aqui, neste homem. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó ali os seus filhos, aonde vieram as 12 tribos, e dali que veio a nação de Israel, e que veio Jesus. Começou aqui a igreja do Senhor. Nós, eu e você, somos o cumprimento da promessa que Deus fez a este homem chamado Abraão. Nós somos o cumprimento da promessa que Deus fez a ele, ali no capítulo 12. Olha, você será um homem muito reconhecido, grandioso na terra. Todas as famílias serão abençoadas através de ti. Se hoje nós estamos aqui, foi por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos o cumprimento dessa promessa. Você é o cumprimento da promessa de Abraão. Diga aí para quem está do seu lado: você é o cumprimento da promessa de Abraão. Aleluia. E todos nós sabemos que Abraão, ele tinha uma esposa chamada Sarai, que depois foi mudada para Sara, e ela era estéril. Ela não podia gerar, ela não podia ter filhos. E aí o Senhor operou um grande milagre na vida dessa mulher, dando a ela condições na sua velhice de conceber. E baseado em tudo aquilo que nós falamos aqui, nós podemos entender que a igreja, a origem da igreja, nós somos frutos de um milagre. Nós somos frutos de um milagre, algo que não era possível, humanamente falando, mas Deus, através da sua graça e da sua bondade. Nós viemos de uma mulher que era estéril, e o Senhor operou, e aqui nós estamos. A igreja iniciou através de um milagre. Era só um milagre para que a promessa de Deus se cumprisse, e se cumpriu. E hoje nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, porque Ele é Deus que promete
mas também é Deus que cumpre. Posso ouvir um amém? Nós iniciamos aqui a leitura desse versículo, a palavra já enfatizando qual era a idade de Abrão: 99 anos. Se você analisar no último versículo do capítulo anterior, que é o capítulo 16, versículo 16, diz que Abrão, ele era da idade de 86 anos, quando Agar deu ali Ismael a ele como filho. 86 anos. E aí nós vemos aí um intervalo grande de 86 anos. Depois só vem ali dar continuidade depois dos 99 anos. Ou seja, 13 anos aonde não se relata qualquer ato da vida deste homem, qualquer manifestação de Deus, ou qualquer coisa diferente daquilo que tinha acontecido até o final do capítulo 16. 13 anos. 13 anos. Você já imaginou 13 anos sem você de repente ouvir a voz de Deus? Sem Deus se manifestar a você, sem alguma coisa diferente acontecer, e viver ali todo esse tempo dentro da mesma rotina, dentro da mesmice, das mesmas coisas. Era isso que estava acontecendo aqui na vida de Abraão. Talvez ele estava feliz, porque agora ele, como Deus tinha prometido para ele um filho, da onde viria ali uma grande nação, e ele estava agora com Ismael, porque no capítulo 16 diz que a sua esposa Sarai teve a brilhante ideia de dar a sua escrava por mulher ao seu esposo. Ela não conseguia gerar, e ela decidiu dar ao seu marido a sua escrava, para que a sua escrava concebesse um filho, e esse filho fosse dela. Olha só a ideia. Já pensou se isso vira moda nos dias de hoje? Pega aí, com o consentimento da esposa, a ideia foi dela mesma, pegar a sua escrava e dar ao seu marido, para que de alguma forma a promessa viesse a se cumprir, a dar início, porque até então os anos vieram se passando e nada de conclusão ali daquilo que Deus tinha prometido. E aí talvez ali ele com Ismael, nossa, agora sim, agora vai vir uma grande nação através de Ismael. Porque quando Sara apresenta ali a Abraão o plano que ela tem, diz a palavra do Senhor que ele concorda com ela, ele aceita de boa. Sara cita a Deus, mas não ora a Deus. Abraão também da mesma forma, não vai consultar o Senhor para saber se é realmente aquilo que eles precisam fazer. De uma certa forma eles queriam talvez ali apressar a promessa, dar uma ajudinha a Deus para que as coisas acontecessem como Deus tinha ali prometido. E isso muitas vezes acontece com cada um de nós. A gente não sabe esperar o tempo de Deus, e a gente quer criar os nossos meios, os nossos métodos, a nossa forma para que as coisas aconteçam. E muitas vezes a gente peca por conta disso. Às vezes a gente, ali como Sara, cita a Deus, mas não o consulta para saber o que Ele tem para as nossas vidas, o que Ele diz a respeito disso, se Ele está aprovando ou não ali aquela decisão.
Muitos citam a Deus, mas não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Muitos falam de Deus, mas não tem nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. E nessas condições, como é que nós vamos ser reconhecidos como, olha, o Deus de Abraão, o Deus do Fábio? Como isso? Citar somente, falar somente. Mas o mais importante é a gente se relacionar com Ele, é a gente viver com Ele, é a gente pedir orientação a Ele em tudo aquilo que nós vamos fazer ou não. Porque a verdade é que tudo aquilo que a gente faz, as nossas ações, elas vão ter consequências. E nós precisamos nos conscientizar disso. 13 anos. E Deus ali se apresenta a Abraão. A Bíblia não diz que ele estava orando, buscando a Deus. A Bíblia não diz que ele estava ali tendo um momento de devocional. A Bíblia não diz que ele estava ali em um momento ali no seu quarto, sozinho. Deus, fala comigo, não. Simplesmente diz a palavra do Senhor que quando ele tinha a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele. E no versículo 2 diz assim, acompanhe comigo, Deus falando: e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Aí sabe o que aconteceu no versículo 3, olha só. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Automaticamente ele se prostrou diante de Deus. Ele se rendeu, talvez nós não sabemos, mas de repente ele estava ali há tanto tempo que Deus não se apresentava, Deus não falava. 13 anos ali se passaram e nada de Deus falar, e nada de Deus se manifestar. E de repente Deus vem, sem ele nem sequer ter orado, Deus vem e se apresenta e diz: Abraão, você sabe quem eu sou? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele se prostra e ele se rende ao Senhor. Em outras oportunidades, se você vê, no capítulo 12, o Senhor ele vem e ele dá ali a promessa a Abraão. E depois ali no capítulo 15, ele se apresenta a Abraão como, olha, eu sou o teu escudo. Ali no versículo 1, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas no capítulo 17, Deus vem e ele se apresenta de uma forma diferente. Não mais como o teu escudo, grandíssimo galardão, o Deus que faz promessas, mas agora ele está dizendo: olha, você sabe quem eu sou, Abraão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No capítulo 16, quando Sara veio apresentar para ele ali a sua ideia de dar a escrava a ele como mulher para que ele gerasse, ali ele tinha condições de gerar. Tanto é que ele gerou Ismael. Mas quando chega aqui no capítulo 17, ele já está com 99 anos. E quando Deus vai ali falando: olha, eu vou dar um filho a ti e a Sara. E aí diz aqui a palavra do Senhor no versículo de número 17, diz que ele ri. Como é que pode um homem tão velho, um homem de 99 anos, uma mulher de 90 anos conceber um filho? Ele ri disso. Mas ele não ri desacreditando, ele ri porque humanamente falando é algo, como é que pode isso? Algumas coisas que a gente ouve, por exemplo, que a gente dá risada porque, que isso, cara, isso não tem condições. Como é que pode isso? Não, isso daí está fora do padrão. Isso daí está fora de uma normalidade. Isso daí não é possível isso. E aí é exatamente nessas condições que Deus ele vem. E às vezes eu penso que Deus às vezes ele faz questão de
de que não haja qualquer possibilidade de nós fazermos algo e de alguma forma trazermos a glória para nós. Não, eu que fiz, eu que gerei, foi eu que fiz, foi eu que aconteci. Não, aqui, quando estava aqui, Abraão já não tinha mais condições nenhuma de gerar, humanamente falando. A sua esposa nem se fala, porque já era estéril. Se fosse no capítulo anterior, talvez ele nem ia rir, não. Opa, beleza, vamos lá aqui. Mas aqui já não, ele já reconhece que ele não tem condições. Ele já reconhece a sua impotência, a sua fragilidade, a sua pequenez. Ele já reconhece aqui que é só Deus mesmo para realizar essa promessa. No capítulo anterior, não, deixa comigo, traz aqui a escrava, que aí a gente gera aqui, de boa, sem precisar de Deus. Não orou a Deus, não buscou a Deus, não precisa, porque eu mesmo tenho condições de gerar, eu mesmo tenho condições de fazer. Mas no capítulo 17, as possibilidades dele, as condições dele eram totalmente diferentes. E aqui o Senhor, ele vem com um concerto, uma aliança, para deixar muito bem claro que não há impossíveis para Deus. É por isso que Deus aqui se apresenta como o Todo-Poderoso. Olha, Abraão, você sabe quem eu sou? Eu sou o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, aquele que não há limites para Ele, aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer, e ponto final. E não há quem impeça, não há limites, não há impossíveis para mim. Sabe por quê? Eu sou o Todo-Poderoso. Ainda que você não tenha condições de gerar agora com 99 anos, eu sou o Todo-Poderoso, e eu tenho condições de te fazer gerar. Eu tenho condições de te fazer prosperar. Eu tenho condições de te curar dessa enfermidade que os médicos deram um diagnóstico desfavorável a você. Deus, Ele se apresenta nessa manhã a mim e a você como o Todo-Poderoso. A dificuldade que você tem na sua casa, na sua família, com o seu filho, no seu emprego, eu não sei, na sua vida financeira, eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia! É esse Deus que se apresenta. E dependendo, amados, daquilo que estamos vivendo, Deus, Ele se apresenta dentro da nossa necessidade. Não sei se você já parou para perceber isso? Se você está enfermo, Ele é o Deus que cura. Se você está cativo, Ele é o Deus que liberta. Para tudo Ele tem saída para tudo, Ele tem solução para todas as coisas, até para a morte Ele venceu e ressuscitou. Não há impossível, sabe por quê? Ele é o Deus todo. Ele deixa muito bem claro que ele não fala: Abraão, eu sou o Deus poderoso. Não, eu sou o Deus todo poderoso. É uma totalidade, Ele é completo, é tudo. Não há impossíveis para esse Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. E aí Deus vem aqui para renovar a aliança com Abraão. Onde ele diz no versículo 12: porém o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. O meu concerto. Às vezes você que está aqui nessa manhã, você precisa se consertar com o Senhor. E olha aqui, o interessante, amados, é que a iniciativa aqui foi de Deus. A iniciativa em quase todas as oportunidades é de Deus. Deus faz questão da tua vida. Deus faz questão de você.
E a iniciativa parte quase sempre dele. Quando você vem muitas vezes para a casa do Senhor e está ali mal, abatido, triste, desanimado por alguma situação, e aí de repente ele vem com a sua palavra, e a palavra adentra o seu coração e começa ali a fazer um tratamento, e você começa a se quebrantar. Não, eu preciso me consertar. E aí você começa a ver os seus erros, as suas falhas. Senhor, tem misericórdia de mim. E é o Senhor ali tratando no meu e no teu coração, porque Ele, mais do que você, faz questão do relacionamento. Ele, mais do que nós, faz questão. E de repente você nem orou, você está aqui, vou lá para mais um culto e tal, e Ele se fez presente nesta manhã dizendo: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, porém entre mim e ti o conserto. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou te engrandecer muitíssimamente. Abraão não estava pedindo aquilo, mas Deus simplesmente quis: é isso que eu vou fazer na tua vida, e ponto final. Existem algumas promessas que são acondicionadas ao nosso comportamento, ao nosso modo de ser, à nossa vida. Então, se eu faço isso, eu colho isso. Isso é aliança. Lá na empresa, eu presto serviço para a empresa, no final do mês eu tenho o meu pagamento. Então, de uma certa forma, eu tenho uma aliança com o meu patrão. Eu presto serviço para ele, ele me paga, ele ganha, eu também ganho. Nas alianças, quando são firmadas, tem que haver benefícios dos dois lados, não somente um. Então, quando alguém senta para firmar ali um compromisso, olha, eu tenho um compromisso contigo, então a minha parte é essa, eu faço isso, e daqui em diante você segue, você faz a sua parte, cada um faz a sua parte, todo mundo ganha, e aí segue a vida. É assim que se faz aliança. Quando nós compramos ali o nosso carro, o nosso imóvel, existe ali um contrato, e nós nos comprometemos a arcar com o pagamento. A empresa nos disponibiliza ali o veículo, ou então o imóvel, e nós temos a responsabilidade de arcar com o pagamento. Então, de uma certa forma, nós temos ali uma aliança que precisa ser cumprida. Nesta época aqui, amados, no capítulo 15, Abraão estava meio com alguns questionamentos em relação ao que Deus tinha prometido. E ele fez ali uma oração a Deus dizendo: olha, eu não sei como é que vai ser, porque até agora eu não tive filhos, mas eu tenho um mordomo, e eu vou fazer dele o meu herdeiro. Então, na época isso era muito comum. Os casais que não tinham filhos, eles pegavam ali algum escravo, empregado, né, que era ali, que tinha um bom relacionamento, e falavam: você vai ser o meu herdeiro. Quando eu morrer, tudo que é meu vai ficar para você. E aí Deus vem e fala: não vai ser esse o seu herdeiro. Eu vou te dar um filho. E aí é na onde Deus pede para ele sair da sua tenda, fala: olha as estrelas do céu, a areia do mar, conta elas se você pode. Assim será a tua semente, a tua descendência será isso. Fique em paz, vai se cumprir na tua vida. E aí ele pede uma confirmação ao Senhor, e ali Deus faz uma aliança com Abraão. Ele pede para ele pegar ali alguns animais, e esse tipo de aliança era muito comum na época. Pegava-se os animais, cortava-se os animais no meio, e metade do animal colocava de um lado e metade do outro. E aí as pessoas que estavam firmando a aliança tinham que passar por entre esses animais, com a promessa de que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu descumprir o compromisso que eu estou firmando aqui nessa aliança.
Só que nessa aliança aqui, somente Deus passou pelo meio dos animais, Abraão não. Quando nós temos uma aliança com Deus, o que nós vamos beneficiar a Deus? Fala para mim. Inclusive tem uma música aqui que a gente canta: não tenho nada para te oferecer, nada que te possa surpreender. E isso é uma verdade. Na aliança que Deus firma conosco, o único beneficiado somos nós mesmos. Deus, Ele não tem necessidade de nada, Ele é suficiente. Ele não precisa de nada, então é você que vai ser o único beneficiado. Sou eu que vou ser o único beneficiado. E uma outra aliança que era a que era mais respeitada na época, e foi exatamente o que Jesus fez, na onde se existia alguém com alguma dívida, e alguém que tivesse condições, fosse superior a ela, quisesse pagar todas as dívidas dessa pessoa que era mais inferior, porque as pessoas na época, os seus credores escreviam nas fachadas de suas casas as suas dívidas. Isso era constrangedor e trazia vergonha. E se alguém se propor a pagar as dívidas desse inferior, essa pessoa, ela deveria descer ao nível do devedor. Por isso que Jesus deixou a sua glória, não considerou ser igual a Deus, mas se humilhou, se tornou servo, justamente para isso. Essa era a aliança mais efetiva, para pagar de fato a minha e a tua dívida. E Ele, mesmo assim, Ele deixou o seu trono, para se fazer como nós, humano, para pagar os nossos pecados. Voltando aqui no capítulo 17. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta e depois Ele diz ali a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença, é o que o Senhor diz para mim e para você nesta manhã. Anda em minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e a única coisa que eu te peço nesta hora é: anda em minha presença. Andar na presença de Deus é se concentrar naquilo que o Senhor quer de nossas vidas, é focar no caminho, é não perder o foco, é tudo que nós vamos fazer. Não, peraí, vamos ver se Deus vai concordar com isso. Peraí, vamos ver se isso não está fora dos padrões bíblicos. Não, peraí. Isso é estar concentrado, é andar na presença do Senhor. Senhor, é isso mesmo? Amém? Vou fazer. Não é isso para fazer? Não vou fazer. Andar com Deus vai mais além do que estarmos em um culto como esse. Em nossas casas nós precisamos andar com Deus. No trabalho nós precisamos também andar com Deus e se comportar como servos tementes e obedientes ao Senhor. Andar com Deus no nosso dia a dia constantemente. Fazer questão de que Ele faça parte das nossas decisões. Fazer questão de que Ele faça parte ali do nosso cotidiano, da nossa vida de uma forma geral. Isso é andar com Deus. É alguém te convidar ali para alguma coisa, e você antes de ir, antes de falar eu vou, falar: Deus, posso ir? Deus, vamos comigo, eu quero que o Senhor venha. Isso é andar com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. Alguns olham isso aqui e falam: mas como é que pode ser perfeito? Será que tem condições de sermos perfeitos? O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, e a palavra aqui, amados, ser perfeito, ela quer dizer totalidade, ela quer dizer inteiro,
ela quer dizer completo. Às vezes, amados, a tua esposa tem uma parte sua, o seu filho tem outra parte sua, mas Deus quer você inteiro. Deus quer você por completo. O diabo, amados, ele aceita dividir você com Deus. Um pé na igreja, um pé no mundo. Ora vem para o culto, participa da ceia, ora está na balada. O diabo, ele dá risada disso, para ele está ótimo. Mas Deus não aceita não. Isso Deus não aceita. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por completo. Ele não aceita te dividir com o diabo, porque a palavra diz que ele tem ciúmes de mim, de você. Quando às vezes a gente flerta com o mundo, ele tem ciúmes, ele tem sentimentos. A palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a palavra para mim e para você nesta manhã: ande na presença do Senhor e seja perfeito. O que é ser perfeito? É ser todo de Deus, é ser completo de Deus. É dizer: Deus, a minha vida é 100% tua. O meu modo de viver tem que ser 100% para Deus e de Deus. Não pode ser ali 10%, 20%, 50%, não. Uma totalidade. Seja perfeito. Seja perfeita. Seja perfeito. Diga para quem está ao seu lado: seja perfeito. Seja perfeita. Entregue tudo ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Coloque-se de pé.